Loucura total! Jorginho vai ser titular na estreia, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre isso. O técnico do Chelsea peida pro Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí. Vamos às notícias do Flamengo. Vocês estão vendo esse cenário lindo, maravilhoso que eu tô aqui, ó. Bem aqui atrás de mim, onde foi gravado aquele filme Rocky Balboa com Sylvester Stallone treinando naquelas escadas que estão até bem atrás de mim, que são conhecidas aqui nos Estados Unidos como Rock Steps. E toda a nação rubro-negra tá aqui, ó, né? Pelo menos boa parte da torcida do Flamengo nesse momento, nesse pré-jogo, se concentra aqui, com foco total na partida diante da equipe do Esperance Tunis. Há vários torcedores do Esperance Tunis também aqui na Filadélfia, também na Rock Steps, rolando uma espécie ali de confraternização, começou ali por volta das 3 horas da tarde, aqui são 3 e pouca, no Brasil já são 4 horas, existe um fuso horário de 1 hora, mais ou menos, em relação... É 1 hora exatamente, exatas, né, em relação ao horário de Brasília, né? E a torcida do Flamengo está concentrada bem aqui, a bandeira norte-americana, e não para de chegar torcedores do Flamengo com bateria. Vocês podem escutar aí mais torcedores do Flamengo passando aqui bem pertinho de mim. Cenário icônico aqui, a gravação de hoje, né? Vamos comentar aí sobre o provável time do Flamengo, a provável escalação do Flamengo. O Flamengo enfrenta, para mim, o pior time do grupo. Isso não é desprezar o adversário, muito pelo contrário, tem que respeitar o adversário fazendo gol, gol, gol. Quanto mais gol o Flamengo fizer no Esperance Tunis, mais o Flamengo estará respeitando o adversário. Sem ter que passar o pé em cima da bola, aquela situação toda. É o holandês que vai apitar o jogo, não adianta. Mas vamos aqui com a provável escalação do Flamengo, com algumas surpresas aí, que parte da nação rubro-negra não esperava, né? Vamos lá. No gol, o goleiro argentino Agustín Rossi. Na lateral direita, Wesley. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. Existiu uma dúvida muito grande em torno do Alexandro durante a semana. Em função, ele fez 8 partidas seguidas, né? Juntando aí essa reta final do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Libertadores, mais a Seleção Brasileira. Já é um atleta que está numa certa idade, não é que está velho, que tem que se aposentar. Longe disso, mas é um atleta que ele precisa de um cuidado especial até para ele não se lesionar, né? Para essa competição que está por vir. Ele não participou da preparação lá no Rio de Janeiro, porque estava com a seleção brasileira na data FIFA. Viajou para o Equador, jogou 80 minutos, viajou para São Paulo, aí já no Brasil, enfrentou o Paraguai, teve uma boa atuação, mais 80 minutos, então o Flamengo deu essa segurada dele, mas nada que preocupe para ele ter essa atuação de hoje diante da equipe do Esperance Tunis, beleza? Existe uma chance remota de termos o Ayrton Lucas caindo ali pelo lado esquerdo, mas a tendência é que o Flamengo que o Felipe Luiz vá com o Alexandre, beleza? Eric Pulgar na meiuca junto com o Gerson, ou então até mesmo Jorginho, pessoal. Pois é, Jorginho pode fazer essa dupla de volantes com o Eric Pulgar e o Felipe Luiz designar o Gerson para jogar na ponta direita. Por mais que alguns torcedores do Flamengo, como o Gordola, por exemplo, não gostem do Gerson fazendo essa função, acho que é uma boa opção, porque o Flamengo não tem o Nico de la Cruz, que está lesionado, esse sim está fora da estreia, sequer foi relacionado para o jogo de hoje diante da equipe do Esperance Tunis, portanto, devemos ter Gerson aberto pela ponta direita e o Jorginho por ali. Ou, vamos ver, 1 hora antes vai sair, né? 8 horas da noite está saindo a escalação do Flamengo. Gerson, né, que já falei, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Esperance Tunis, que é uma equipe de muita velocidade, é uma equipe que, no cenário tunisiano, ela costuma dominar os seus adversários, não à toa é campeão da Champions League asiática, é uma equipe que é 34, 35 vezes campeão nacional na Tunísia, então é uma equipe que, dentro do seu contexto, ela costuma dominar os seus adversários, coisa que é parecida com o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, em Libertadores um pouco menos, porque o Flamengo foi mal, mas coisa parecida com o que o Flamengo faz, né? O Esperance Tunis também faz, mas quando coloca cenário internacional, é evidente que o Flamengo tem uma equipe melhor do que a equipe dos tunisianos, e espero que o Flamengo tenha esse domínio da partida com posse de bola ofensiva, porque vai ser muito importante, pelo menos na minha opinião, e para mim não tem que fugir muito disso, essa é a escalação do Flamengo para enfrentar o Esperance Tunis, sem desprezar o adversário, respeitando, mas jogando sério e com vontade de ganhar. O Botafogo ontem, essa competição, acho que a gente vai surpreender.
vai ter time menor surpreendendo, menor não, vai ter time desfavorecido financeiramente surpreendendo o time europeu. Você pode ter certeza disso. Ou então até mesmo times asiáticos, times da África surpreendendo clube sul-americano. E o Flamengo precisa... O Cebolinha até abordou esse tema na zona mista de ontem, dizendo que já está vacinado em relação a isso, por conta da derrota para o Al Hilal, né, na terceira colocação. Valeu, meu parceiro. O pessoal do torcedor do Flamengo vai chegando cada vez mais aqui para se concentrar ali na Rock Steps, escadas do Rock Balboa, beleza? O encontro marcado por volta das 3 horas da tarde. Daqui a pouco mais, quando for se aproximando o horário da partida, todos os torcedores vão rumar ao Lincoln Financial Field, onde vai rolar a bola no estádio do Philadelphia Eagles. Você que aí curte NFL sabe do que eu estou falando, beleza? Um jornal da Filadélfia, o The Philadelphia Inquirer, né, do Sports, da aba Sports, eles trouxeram a seguinte notícia sobre o impacto impressionante que o Flamengo vem tendo aqui na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, da qual o Gordola já conseguiu tomar uma multa. É brincadeira. Aí, o negócio é o seguinte, tomou multa, falei, multa aqui da prisão, já falei pra ele. E ó, a torcida do Flamengo também tem a reputação de viajar para o Mundial de Clubes onde quer que seja, falou o jornal. E completa. A Filadélfia sentirá um gostinho dessa paixão na tarde dessa segunda-feira, quando a torcida do Flamengo se reunirá na escadaria do Museu de Arte. Tem um museu aqui, né? Um museu de arte, né? Mas muita gente não sabe disso. Eu mesmo não sabia, só fui saber quando fui fazer a matéria, fazer a pauta pro vídeo. Todo mundo conhece como a Rock Steps, né? Escadas do Rock Balboa, para uma festa antes de seguir para o estádio, que é o Lincoln Financial Stadium, né? Estádio do Philadelphia Eagles, um time tradicional da NFL, que é o futebol americano, né? O tal do futebol que eles falam aqui nos Estados Unidos, aqui eles se retratam ao futebol, ao nosso futebol, como soccer, né? Como vocês podem saber. A expectativa do público para o jogo de hoje não é tão alta. Eu entrei no site para comprar ingresso para minha esposa, para minha mulher, porque ela vai comigo no jogo. Eu quero de arquibancada, quero sentir essa sensação de estar de volta à arquibancada do estádio. Infelizmente, cara, muitos ingressos à venda, a FIFA tá dando descontos. Inicialmente o ingresso estava 80, 100 dólares, agora você já encontra ingressos ali por 30 dólares, porque eles já perceberam que vai encalhar. Eles estão tentando realocar todo mundo para o mesmo setor, para as pessoas ficarem no mesmo setor, justamente para que se forme um volume de torcida ali, sobretudo para televisão. Vai estar transmitindo o torneio, não é legal você transmitir o torneio com várias cadeiras vazias ali, né? E eu tô torcendo realmente para que dê tudo certo e o estádio possa estar lotado na medida do possível, beleza? E aí, pessoal, tem uma outra situação também. Muita gente, pô, Pedro, a torcida do Palmeiras estava lotada, estava cheia lá, por que a torcida do Flamengo não tá assim? Cara, tem muito rubro-negro aqui nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial de Clubes. Entretanto, o torcedor rubro-negro tá meio desorganizado. E como eu disse no vídeo da manhã, não é culpa da torcida do Flamengo, é culpa da instituição do Flamengo, né? Até que a torcida do Flamengo está espalhada, não tem um local fixo para se reunir. Tem aqui, né, a escadaria do Rock Balboa. Entretanto, a Casa Flamengo, por exemplo, está localizada em Orlando, né? Não está localizada aqui, né? E isso realmente prejudica um pouco juntar esses torcedores num lugar só, tá? Vai lembrar que a Casa Flamengo está em Orlando e os 2 primeiros jogos são na Filadélfia. Talvez em Orlando tenha um impacto maior, né, quando o Flamengo for jogar em Orlando. Além disso, o pessoal que está se organizando por si tem se reunido em bares fechados e não nas ruas, né? As informações que a gente recebe aqui, mas tem muito torcedor do Flamengo. Acho que o impacto verdadeiro a gente vai poder conferir no jogo, na hora do jogo, lá no Lincoln Financial Stadium, onde a gente estará presente lá para fazer essa cobertura para você e para assistir o jogo, evidentemente. Leandro, ídolo do Flamengo, eterno lateral direito da história do Flamengo, para mim o melhor lateral de todos os tempos, mandou um recado importantíssimo para o elenco do Mengão, que estreia hoje na Copa do Mundo de Clubes. O ex-atleta destacou que está entre os 40 milhões de torcedores que estarão vibrando pela conquista do torneio. E ele fala o seguinte: somos mais de 40 milhões e eu me incluo nesses 40 milhões desejando uma boa sorte, bons jogos nesse Mundial, passando muita energia positiva a todos do elenco, comissão, diretoria. Façam bons jogos e representem bem o nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras, relatou Leandro, o Peixe Frito, ao Portal GE. Leandro tem uma pousada lá em Cabo Frio, pousada legalíssima, legalzíssima, e agora ele dando esse apoio, ele que é campeão mundial
pelo Flamengo. Em 1981 ele teve a felicidade de conquistar esse Mundial pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Filipe Luís já disputou mundiais pelo Flamengo como jogador. Em 2019 conseguiu chegar até a final naquela oportunidade diante da equipe do Liverpool. O Flamengo enfrentou o melhor Liverpool de todos os tempos, na minha opinião, e mesmo assim conseguiu ter uma posse de bola superior. Pode não ter criado chances e oportunidades de gol em profusão, entretanto representou bem o Flamengo, né? O Lincoln perdeu aquele gol no final do jogo, mas acredito que, pelo menos para a fase de grupos, o Flamengo está longe, bem longe de enfrentar uma equipe tão qualificada como era o Liverpool de Jürgen Klopp, o técnico alemão que já se aposentou das suas funções de treinador, agora é mais um observador, um diretor de futebol do conglomerado, né, da Red Bull Bragantino, da holding, né, tem times espalhados aí pelo RB Salzburg, RB Leipzig, Red Bull Bragantino, no caso do Brasil. Tá bem longe do Flamengo enfrentar o Manchester. Vai ter o Chelsea, que vai ser a equipe mais difícil. Aliás, o Chelsea tá jogando nesse momento que eu tô gravando esse vídeo contra o LAFC, ou já jogou, aí depende da hora que você tá assistindo esse vídeo. Lógico que se empatasse o Chelsea, né, diante do LAFC, ajudaria demais nós, torcedores rubro-negros, mas, cara, é o Flamengo fazer a parte dele. É de suma importância essa classificação do Flamengo na primeira colocação, porque o Bayern de Munique vai passar em primeiro no grupo dele, já meteu 10-0 no Auckland City, depois vai enfrentar o Benfica, e depois vai enfrentar uma outra equipe fraca também, deve se classificar na primeira colocação, e o Flamengo, passando em primeira, talvez enfrente o Benfica, cara, que por mais que seja um bom time, a gente sabe das qualidades do Benfica, é a maior equipe, pensando no cenário português, não tem a qualidade de um Bayern de Munique. O Flamengo, ele tem chances de passar para as quartas de final, caso enfrente o Benfica, mas para isso está obrigado a passar na primeira colocação. Se passar em segundo, vai pegar o Bayern de Munique, aí realmente vai ser um feito histórico e memorável se o Flamengo conseguir avançar às quartas de final, eliminando a equipe alemã, tem um dos melhores times do mundo, né? Foi eliminado pela Inter de Milão na UEFA Champions League, mas, cara, é no detalhe, sabe? É o tipo de jogo que se resolve no detalhe. O técnico da equipe do Chelsea, o tal do Enzo Maresca, disse que ia fazer um rodízio entre os jogadores por conta do calor que faz nos Estados Unidos. E, pelo menos aqui na Filadélfia, pessoal, passando um pouco da sensação térmica para você também, torcedor rubro-negro, muita gente comentando aí sobre essa situação do calor. Aqui na Filadélfia, pelo menos na minha opinião, não faz calor, faz frio. Eu só tirei o casaco porque eu tô aqui gravando vídeo, eu fico me movimentando, eu sou inquieto, e aí acaba que eu fico um pouco de calor aqui, mas não tá calor, tá um frio, tá na temperatura ideal para a prática de futebol do jeito que os europeus gostam, e também nós sul-americanos. Parece que no Rio tá fazendo um frio absurdo, tá no inverno, né? Estamos chegando no inverno, acabamos de chegar, então não acho que o Chelsea vai sofrer com essa questão do calor contra o Flamengo. Pode sofrer agora, vai jogar na Flórida. Entretanto, tranquilo, só terminar aqui a gente tira, rapidinho. Então, pessoal, o torcedor pedindo foto aqui, só terminar aqui rapidinho, fechar o vídeo para atender o torcedor rubro-negro aqui. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, o Enzo Maresca, o técnico da equipe do Chelsea, ele falou o seguinte: claro, vamos rodar os jogadores. É impossível, nesse calor, jogar com os mesmos jogadores. Cara, mas o Chelsea, ele tem um elenco robusto, tem um elenco muito grande. Não acredito, lógico que cai um pouco da qualidade, você tirar um Cole Palmer, você tirar um Enzo Fernandes, você tirar um Jackson lá, que é o atacante deles, que é bom jogador, você tirar um Cucurédia, né, da lateral esquerda, apesar que eu acho que o Alexandro é mais jogador do que ele. Entretanto, meu amigo, o que vier veio. Na segunda rodada, o que vier veio, eu sinceramente não estou preocupado com isso. O atacante Pedro está 100% fisicamente para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Caso o Filipe Luís opte por Bruno Henrique, novamente fará por uma questão técnica. Não diria nem que é uma questão técnica. O Filipe Luís, ele escolhe o Bruno Henrique em função de uma questão tática, da atuação do time sem a bola, lá o torcedor rubro-negro passando ali também, para se juntar aos outros torcedores, que vai ficando cheio, vai ficando aglomerado lá na Rock Steps. Bem bacana a presença da torcida do Flamengo aqui nos Estados Unidos. É mais uma questão tática, uma questão de marcação, pós-perda. O Flamengo joga com as linhas bastante altas. Se você perde a bola, você precisa marcar alto o adversário, você precisa fazer a marcação pós-perda justamente para você não sofrer com a questão dos contra-ataques. Ainda mais falando dos Esperance Tunísia, que tem o Yansas, tem um outro jogador que eu não me lembro agora, que é rápido também, uma equipe física, uma equipe veloz. Então o Flamengo precisa ter jogadores que pressionam bem na frente, e acho que esse vai ser o caso do jogo de hoje contra o Esperance Tunísia. Acho que contra o Chelsea a mesma coisa. O Pedro deve ficar no banco de reserva, ele já está 100% fisicamente, já está com ritmo de jogo,
mas é uma opção pelo modelo de jogo do Filipe Luís, que privilegia atletas que jogam, sim, mas atletas que, sobretudo, possuem potencial físico para fazer essa marcação intensa quando não tem a bola, beleza? Irlandesa, esposa, rapaz, a esposa do Jorginho, eu tava vendo lá o Instagram dela, como fala bem português a esposa do Jorginho, um negócio assim impressionante, a Caterine, parece que ela tá vindo para cá para assistir o jogo do marido, desejo uma boa sorte pro Jorginho, o Jorginho deve fazer a sua estreia hoje com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo, tem informação, Jorginho deve estrear pelo Flamengo já no primeiro jogo que fica à disposição. O jogador de 33 anos ultrapassa Alan e Everton Araújo na fila de volante do elenco, é o que eu sempre digo. Não tem que ter história de fila. Fulano é melhor, então fulano não vai jogar. E a gente sabe que ele é melhor. Evidentemente, exige uma questão de adaptação, né? Aquela coisa toda, mas é melhor. Vai para jogo. Pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Ele chegou apresentando bons números em exames e primeiras avaliações físicas ainda no CT Ninho do Urubu. Preparação pré-mundial também deu um tempo bacana para Jorginho melhorar o condicionamento físico, já de olho nessa estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Torcedor rubro-negro, então, é uma estreia do Flamengo com o pé direito, já com o Jorginho em campo, está sendo bastante elogiado nos treinamentos do Flamengo, dizendo que o passe, o domínio que ele tem, a leitura de jogo dele é muito favorável, beleza? E o Filipe Luís, que estreia no Mundial como treinador, assim como o Carpegiani, né? Ex-jogador do Flamengo, também estreou no Mundial como ex-jogador do Flamengo, treinando os seus ex-companheiros. Espero que o Filipe Luís tenha a mesma sorte que teve o Paulo César Carpegiani em outrora. Um jornal espanhol vem se impressionando com os números e com a trajetória de Filipe Luís à frente do comando técnico do Flamengo. 3 títulos em menos de 30 jogos. Zico falou com a imprensa sobre a importância do Super Mundial de Clubes do Flamengo. A ESPN, ele disse, tantos gostariam de estar e eles estão. Que aproveitam, defendam bem a camisa do Flamengo. Para o torcedor é a competição mais importante. Que entendam e se dediquem. De fato, cara, para o sul-americano, o Mundial de Clubes ele tem um sabor especial, sobretudo pela dificuldade que ele traz para você ganhar, né? A última equipe sul-americana que venceu foi o Corinthians em 2012, por exemplo. Quem sabe o Flamengo podendo barrar essa situação. Flamengo e Gerson travam disputa por direito de imagem, torcedor rubro-negro. Pois é. Ei, lasqueira, só problema, hein? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras. Vamos falar de futebol. Quando eu ouvi que o Jorginho ia ser titular, eu quase derrubei meu Guaraviton. Mas pensando bem, o cara tem visão de jogo, passe qualificado, experiência para dar e vender, e ainda chega voando nos treinos. Então que jogue. Aqui é Mengão. Não tem essa de fila, tem que entrar quem tá melhor. E vê se isso não é coisa de filme. A torcida se reunindo nas escadas do rock, cenário de filme, como se a gente estivesse no meio de uma batalha épica, prestes a enfrentar mais um desafio, com o mundo inteiro olhando. E quem vem do outro lado? Um tal de Esperance Tunis. Respeito? Claro! Mas aqui é Flamengo, porra. Tem que entrar com o pé na porta e o Maracanã no peito. Eu tô confiante. Jorginho estreando com o manto. Tem que jogar sério, com vontade, marcando alto e metendo gol. E quem acha que o Chelsea vai passar fácil, segura o bonde. Técnico dos caras. Já tá falando de rodízio por causa do calor. Que calor, irmão! Aqui tá frio, e o Flamengo não tá aqui pra passeio. Tá aqui pra levar essa taça pro Brasil. Não vai ser fácil, mas o Mengão vai na raça. E Pedrão, se tá 100%, então vem quente. Mas se o plano é tático, vamos confiar no professor. Filipe Luís conhece a casa. Respira Mengão, tem visão. E esse papo de que a torcida tá espalhada, meu irmão, Flamengo tá em todo canto. Pode tá em Orlando, em Filadélfia, na Lua. A voz do Mengão ecoa. E vamos falar de Zico, Leandro, os monstros que fizeram história. Todo mundo mandando energia. E eu também, direto da arquibancada, ou da telinha mesmo. Vai pra cima, Flamengo. Não tem Mundial sem Mengão. Saudações rubro-negras. É dia de Mengão no Mundial. Vai pra cima, que hoje tem estreia, tem raça, tem Jorginho e tem o Flamengo pra fazer história.